Oi! Hoje eu, Júlia, Valmir e Pedro vamos apresentar para vocês sobre como é feito e o que é o isolamento de células-tronco da polpa de dentes permanentes. Vamos começar primeiramente com a composição desses tecidos. Na polpa dentária encontramos cerca de 5% de células-tronco, enquanto no tecido adiposo, por exemplo, a gente pode encontrar de 1 a 10%, e na medula óssea apenas 0,01 a 0,001%. Isso faz da polpa dentária uma fonte muito valiosa para estudos e trabalhos nesse tipo. Essas células, chamadas DPSC, são células-tronco mesenquimais, e elas têm sido amplamente estudadas no tratamento de doenças neurodegenerativas, graças ao seu potencial regenerativo. Mas fica a pergunta, por que usar essas células de polpa de dentes? Na verdade é bem simples. Elas têm origem ectomesenquimal, semelhante a outros tecidos importantes, são isoladas de dentes descartados, como o siso, então sem necessidade de procedimentos invasivos, e além disso, possuem um alto potencial clonogênico, o que as torna ideais para as pesquisas. Por fim, vamos explorar a estrutura do dente para entender como esse isolamento é feito? Vamos lá! No canto inferior da imagem, podemos analisar a estrutura de um dente. Ele é dividido em coroa e raiz. E raiz sendo a parte que fica para dentro da gengiva e presa ao osso. Dentro do dente, ele possui diversas partes diferentes. O esmalte, a dentina e logo após a dentina, a polpa, uma pequena parte que é onde vão estar as células-tronco. Sabendo disso, vamos ver como que é o protocolo para fazer o isolamento das células-tronco de dente permanente? Vamos lá! Então, primeiramente, foi fornecidos materiais e um siso para cada grupo. Esse siso, como foi extraído da boca de um doador, continha muitas sujeiras, impurezas, e isso poderia atrapalhar muito futuramente o cultivo das nossas células. Então, foi crucial nessa etapa fazer a limpeza e higienização desse dente. Então, isso se inicia com um Becker com PerioGard, para fazer uma primeira lavagem, agitando por 1 minuto, e depois fazer mais 2 lavagens com PBS em Beckers diferentes, também agitando por 1 minuto. Tendo feito essa higienização, o dente foi acomodado entre 2 gases e martelado, para conseguir separar as partes que não eram interessantes da polpa. Depois de ter martelado o dente, para separar melhor a polpa dos outros pedaços e outros fragmentos que não são interessantes, foram usadas 2 placas de Petri com 1 ml de PBS. Assim, facilitava a separação do que é polpa e do que é material que não vai ser usado. Tendo separado isso, era importante macerar essa polpa para facilitar a ação da enzima e também facilitar o desprendimento das células desses fragmentos. A enzima que foi usada foi a enzima colagenase 2, que vai ajudar na digestão desse tecido para conseguir isolar corretamente as células. Depois de passado esse tempo de incubação e agitação de 30 minutos com a enzima, o volume que estava já presente foi completado até 10 ml com PBS e centrifugado para conseguir isolar essas células. Tendo isso centrifugado, o sobreandante foi retirado e o pellet foi ressuspendido com o meio INDM, que é usado para o cultivo desse tipo de celular. Ao ressuspender o pellet, já juntamos elas com o meio em que elas vão ser cultivadas. Isso é muito importante e esse meio deve ser específico para esse tipo celular para garantir que vai ter todos os nutrientes e reagentes necessários para que essas células cresçam com sucesso. Além disso, também é importante adicionar no meio o soro, a 20%, e também o fluconazol nesse caso, por ser uma amostra que vem de um ambiente muito contaminado. Tendo isso, é bom dar uma leve homogeneizada na garrafinha em que vai estar as células, para poder ter um bom cultivo.